Muito bem, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a gente sabe que todo o país que é republicano, ele possui uma carta magna, é chamada Constituição. Todo país, se ele for republicano, ele vai ter ali a sua Constituição da República, como é o caso do Brasil. E a partir dessa Constituição é que as demais leis elas vão ser todas elaboradas, todas têm que ter consonância com a Constituição. Senão, ela vai ser inconstitucional e ela vai ser derrubada. O reino de Deus não é uma república. O reino de Deus é uma monarquia. E é uma monarquia absolutista. Por que absolutista? Porque só tem um rei. E esse rei ele é vitalício, é para sempre. O reino de Deus não tem uma outra pessoa que venha assumir o trono. Só tem um rei. O rei dos reis é o Senhor Jesus. Para trazer o seu reino ao mundo, o Senhor Jesus ele tem que trazer a carta magna do reino, que não é uma carta republicana, é uma legislação para todos aqueles que vão ser súditos nesse reino. Qual que é essa carta magna? É o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Então é ali que está o princípio de toda a legislação do reino de Deus, que não é uma legislação igual à nossa, das repúblicas, e nem das monarquias parlamentaristas, como na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra é uma monarquia, só que ela é parlamentarismo. Então o parlamento é que nomeia o primeiro-ministro. O reino de Deus é de outra dimensão. O próprio Senhor Jesus ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, a sua legislação também não é deste mundo. Vem da onde? Vem dos céus. E por isso a gente vai começar aqui a fazer uma breve introdução sobre todo esse trimestre. E quando os irmãos estiverem ali trabalhando com seus professores, com todo o corpo discente, com as salas, os irmãos vão perceber assim as minúcias dessa legislação, de como que Jesus legisla, de como que Jesus coloca para nós aqui a carta magna. A partir desta, você interpreta todo o Novo Testamento. Como que se entra em um Novo Testamento? Entra pelo Sermão do Monte. Como que se interpreta as cartas do apóstolo Paulo? A partir do Sermão do Monte. Como que se interpreta as cartas gerais de Judas, de João, de Pedro, de Tiago, do autor aos Hebreus? A partir do Sermão do Monte. Como que se interpreta o Apocalipse de João? A partir do Sermão do Monte. O que significa? Se você fizer uma interpretação lá no Apocalipse que vir contra o Sermão do Monte, alguma coisa está errada. Ou o Sermão do Monte, ou o Apocalipse, ou a sua interpretação. Essa aqui é a regra, e é uma regra sadia da hermenêutica. A Escritura interpreta a Escritura. Só que aí, qual parte da Escritura? Por onde eu começo? Como que eu faço? Começa pelo Sermão do Monte. É o primeiro grande sermão do Senhor Jesus, é esse daqui. Tem muitos, tem outros vários, mas esse aqui é o grande, é o inaugural. E por que o inaugural? Porque o Senhor Jesus ele é o novo Moisés. Só que ele não é só o novo Moisés, ele é mais do que o novo Moisés. Foi profetizado por ele, acerca de Jesus, Moisés profetizou: o Senhor nosso Deus levantará no meio de vós um outro profeta, semelhante a mim. Aí Moisés disse: a ele vocês vão ouvir. Essa palavra de Moisés foi tão importante que Deus repetiu ela por 3 vezes. O que Moisés falou no Antigo Testamento: Deus levantará no meio dos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Deus repetiu 3 vezes. Repetiu no batismo de João: este é meu filho amado, em quem me comprazo, pode ouvi-lo. Repetiu lá no Monte da Transfiguração: este é meu filho amado, em quem me comprazo, podem ouvir a ele. E repetiu lá perto do túmulo de Lázaro: esse é meu filho amado, vocês podem ouvir a ele. O próprio Deus está repetindo aquilo que o Moisés havia dito. É esse que vocês têm que ouvir. Aí nós vamos fazer nessa noite, meus irmãos, uma comparação justamente entre o que? Jesus e Moisés. O que Jesus disse no monte e o que o Moisés disse, não somente no monte, mas em todo o seu Pentateuco. Então nós vamos aqui começar, tá bem? Fazendo a primeira leitura de texto. Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 e o versículo 2.
Vejam que tem alguns destaques aí, em vermelho ou em azul, para que a gente possa fazer a comparação. Não devemos esquecer que este Sermão do Monte, que nós estamos estudando, foi escrito por Mateus, que era judeu da gema. Ele está muito familiarizado com Moisés. O Evangelho de Mateus ele foi escrito pelo menos aí uns 15 ou 20 anos depois da ascensão de Jesus. Alguns colocam que ele foi escrito ali por volta do ano 45 e outros estendem até o ano 54. Não tem precisão na data em que o Evangelho de Mateus foi escrito. Qual que é o fato? Muitos negavam seguir Jesus porque eram seguidores de Moisés. E qual que é a finalidade do Evangelho? É mostrar que Jesus supera todos os profetas. Todos. Inclusive o próprio Moisés. Olha, comparando Jesus com Isaías, vamos lá, né? Isaías. Comparando Jesus com Jonas, vamos lá. Comparando Jesus com Salomão, vamos lá. Mas comparando com Moisés, não. Moisés é demais. Aí o que fazem os evangelistas? Comparam Jesus com Moisés e mostram como Jesus ele é superior a Moisés. Nessa mesma linha, você vai ter a carta do autor aos Hebreus, que aí não compara Jesus só com Moisés, compara Jesus com vários personagens do Antigo Testamento, inclusive na galeria dos heróis da fé. Mostra que Jesus é o autor e consumador da fé de todo mundo que está lá sentado na galeria para ver Jesus correndo na frente de todo mundo. Vocês já leram bem lá a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, né? Pela fé, pela fé, pela fé. Ali é uma galeria. No capítulo 12, o autor coloca Jesus correndo e a galeria está na galeria, vendo Jesus correndo e apontando para Jesus e mostrando, olha firmemente para Jesus que quem correr como ele está sendo assistido por uma tão grande nuvem de testemunha, torcendo para que vocês alcancem a coroa. Essa é a interpretação. O autor aos Hebreus compara Jesus não só com Moisés, mas com todos os heróis do Velho Testamento e mostra que ele é superior. É um grande desafio apresentar Jesus ao mundo. E é um grande desafio apresentar Jesus aos judeus, porque o Evangelho de Mateus escrito foi aos judeus. Sabemos disso. Para apresentar Jesus nesta comparação. Por isso que a gente lê aqui, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, assim. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Aí diz que está aqui para os irmãos aí, em azul. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, está aqui em vermelho, os ensinava, dizendo. Pronto, aqui você tem o primeiro texto, que deve ser bem pensado, e agora nós vamos para um outro texto, que é esse daqui de Êxodo, capítulo 19, e o versículo 10 e 12. Outra regra que existe na hermenêutica é que quando você lê um texto, procura outro texto que tenha palavras paralelas, semelhantes. Leia dois textos um ao lado do outro, para você encontrar a doutrina. Nós somos responsáveis pela doutrina, a doutrina de Cristo, não a nossa, a doutrina de Jesus. E o que diz o texto de Êxodo? Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. Qual monte? O Monte Sinai. E marcarás os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, e nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Você já começa a comparar Jesus com Moisés. Jesus vê o povo e sobe o monte. E ele sobe com o povo. Aí ele se assenta. Os seus discípulos podem se aproximar dele. Ninguém é morto, ninguém é apedrejado, ninguém é repreendido. Isso não acontece com Moisés. É dada uma ordem expressa para ele: você vai subir sozinho. Você vai entrar na presença de Deus sozinho. E vai deixar claro para o povo que por mais que eles estejam santificados, nenhum deles tem santidade suficiente para tocar o monte. Não é tocar Moisés, é tocar o monte. Não subais o monte. Não subais. Já tem uma proibição aqui.
Você já começa a ver a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Jesus vai legislar, o Moisés também legislou. Só que Moisés legislou lá para o povo da escravidão. Quem disse que foi para o povo da escravidão? O Paulo. O Paulo disse que o Moisés, ele trouxe a legislação que colocou o povo de Israel debaixo de um jugo de servidão, para a escravidão. Agora, e o Cristo? É para a liberdade, para a libertação. Então aqui a gente começa a pontuar que Moisés sobe o monte, Jesus sobe o monte. Moisés sobe o monte e proíbe o povo de chegar. Jesus sobe o monte e ele traz as pessoas para perto. É a superioridade dele e do Novo Testamento também. O próximo texto fala sobre a ideia do monte, a doutrina do monte que existe na Bíblia. Agora vamos para o autor aos Hebreus. E por que o autor aos Hebreus? Porque ele também fala do Monte Sinai. O que ele nos diz? Porque não chegastes ao monte palpável. Jesus, presta atenção, está no monte. O monte de Jesus é palpável? O autor aos Hebreus diz, não. O monte palpável é o Monte Sinai. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo. É assim que descreve o Êxodo, que o monte todo fumegava. Brasas estavam espalhadas pela península do Sinai todinho. Muitas brasas, carros de fogo. E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao solido de trombeta. Vocês podem imaginar a península do Sinai, tomado pelos carros dos anjos de Deus, todos ali estacionados para entregar a lei a Moisés. Foi uma apoteose, tá bem? A entrega da lei foi uma apoteose dos anjos junto com Moisés. Desde o primeiro momento, o anjo do Senhor chegou, falou com Moisés, levou ele para o Egito, operaram os sinais, tirou do Egito, passou o Mar Vermelho, levou para o Sinai, o povo viu, o Senhor desceu com as suas carruagens sobre o Monte Sinai e as trombetas tocavam. Relâmpagos, vozes, trovões, tudo aquilo que você vê lá no trono do Apocalipse estava acontecendo no Sinai. E o povo atemorizado, o povo todo aterrado. E a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Lá no Sinai, Deus começou a falar diretamente com o povo. Vocês já leram isso? O próprio Deus começou a falar do alto do monte, dar os 10 mandamentos. Quando ele terminou os 10 mandamentos, o povo pediu para Moisés, não fale o Senhor conosco, para que não morramos. Sobe você, Moisés, e Deus fale com você e você nos transmita as palavras de Deus. O autor dos Hebreus está citando. Nós somos do Novo Testamento. Nós não somos da lei. Nós não somos de Moisés. Nós não estamos nas páginas empoeiradas antes do Evangelho. Nós estamos aqui, pisando o Novo Testamento. A cidade santa, é o que ele diz aqui. Por quê? Que eles pediram? Porque não podiam suportar o que lhes mandava. O que estava sendo dito? Se até um animal tocar o monte, não é nem tocar em Deus, gente. Se um animal chegar e tocar o monte, será apedrejado. Apedreja esse animal. E o pessoal ficou ali, à espreita. Qualquer animal que ultrapassar aqui, a gente apedreja. Taca a pedra. Essa é a velha aliança. E tão terrível era a visão. O autor dos Hebreus diz que tudo é visão. Era uma visão, meus irmãos. Dá para entender esse texto? Os irmãos conseguem entender esse texto? Era uma visão de Moisés. Ou Moisés estava vendo. Que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Eu preciso apresentar um Novo Testamento. Eu preciso trazer um Novo Testamento. E todo o povo que está ouvindo até a vinda de Jesus, a lei, também fica atemorizado. Porque a lei ela vai subjugando a consciência das pessoas com mandamentos, leis e ordenanças. E para piorar, meus irmãos, ainda havia o livro das tradições dos antigos nos dias de Jesus até os dias de hoje. Que livro da tradição que está falando ali? Quando Jesus disse, ouvistes que foi dito aos antigos. Qual o livro que o Senhor Jesus está citando? Ele está citando o Talmud dos judeus.
que é o Talmud? É o livro das tradições. É onde os sábios de Israel vão escrevendo as suas doutrinas e comentando Moisés, comentando a lei. Aí surge o Talmud. Tem um Talmud que é palestinense, foi feito ali na Judéia, foi feito na Palestina, e tem um Talmud babilônico que foi feito pelos exilados para a Babilônia. O Talmud babilônico e o Talmud palestinense. Jesus, ele refuta o Talmud palestinense. Por quê? Porque através do Talmud havia uma invalidação da palavra de Deus. A tradição dos antigos, a tradição dos anciãos, a tradição do Talmud invalidava a palavra de Deus. Jesus cita o mandamento de honrarás o teu pai e a tua mãe. Mas o que diz o Talmud? Se isso for Corban, não precisa honrar pai e mãe. O que vem a ser o Corban? Era mesmo um comentário, tá bem? Sobre ofertas. Sobre ofertas, eles chamam de oferendas, a gente chama de ofertas, eles chamam de oferendas. Se você consagrar uma oferenda para Deus, você tem que entregar de qualquer maneira. Se o pai e a mãe estiver ali adoecido e você tiver necessidade de usar esse dinheiro de última hora, deixa morrer. Você não pode desonrar a Deus para honrar esse mandamento de pai e mãe. E o Senhor Jesus falou, assim, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. A mesma coisa lá em Mateus capítulo 15, com o negócio de lavar as mãos, lavar os copos, lavar as camas. A mesma coisa lá quando os discípulos estavam colhendo espigas de milho. Não podiam colher as espigas. Por quê? Porque era sábado. Uma interpretação errada das escrituras, principalmente sobre o sábado. Aí eu pergunto aos irmãos, precisa ou não precisa ser corrigido o erro de interpretação da Bíblia? Precisa, meus irmãos. O erro tem que ser corrigido. O apóstolo Paulo lembra a gente o seguinte, olha, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. No Sermão do Monte, Jesus fala, guardai-vos do fermento dos fariseus. Que fermento? A interpretação errada da lei, a doutrina dos fariseus, que gerava homens 2 vezes mais merecedor do inferno do que o descrente. Se fosse verdadeira a teoria do quinto dos infernos, que não é, a Bíblia não fala isso, mas se fosse verdadeiro, quem fosse convertido por um fariseu ia para o quinto. E o ímpio, que nunca ouviu falar da lei, ficaria no primeiro ou no segundo. Ser discípulo de fariseu era pior do que ser o próprio fariseu. Ser discípulo de fariseu era pior do que ser descrente. Interpretação errada. Nós, que cuidamos do ministério da palavra, somos responsabilizados pelo Espírito Santo a fazer a correção de doutrinas erradas. Não pode deixar. Não pode passar. Agora, para corrigir a doutrina errada, tem que conhecer a doutrina certa. E para conhecer a doutrina certa, temos que nos corrigir se a gente mesmo for pego aí em alguma transgressão. E para nos corrigirmos, tem que fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Sentando para estudar, aprender para ensinar. E isso aqui é um ciclo eterno, meus irmãos. Eterno. No Sermão do Monte, Jesus fala, se algum de vocês aqui, superintendentes ou professores da escola dominical, pegar um dos mandamentos e você descumprir esse mandamento, e assim você ensinar aos homens, desonrando esse mandamento, estou já parafraseando, você é o menor no reino dos céus. Literalmente, quem violar um desses pequenos mandamentos aqui é o menor no reino dos céus. Quem cumprir e os ensinar é chamado de o maior. É uma grande responsabilidade a dos senhores que estão ocupando aqui nesta noite o plenário. Uma grande responsabilidade, gigantesca responsabilidade. Por isso, não se espantem de nós sermos poucos professores. Nós somos poucos professores, poucas professoras, pouca gente. E por quê? Porque é um árduo ministério trabalhar com a palavra. Tem que ter um desenvolvimento intelectual assim que escapa da norma, vamos dizer, porque você está lidando com a Bíblia, a palavra de Deus, de ponta a ponta, e tem que tornar-se em mestre, tá bem? Irmãos, sem falsa modéstia, o autor aos Hebreus repreendeu os ensinadores, porque os ensinadores não são mestres. Ele repreendeu, dizendo, vocês já deviam ser mestres. Pelo tempo que vocês estão lidando com a palavra de Deus, já deveriam ser mestres. Mas não,
Vejo que tem um monte de gente aqui que ainda se alimenta de leite. Por quê? Porque não é experimentado na palavra. Assim, somos repreendidos pelo autor aos Hebreus. E não só o autor aos Hebreus repreende quem mexe com a palavra, como o próprio Senhor Jesus repreende os mestres. Jesus, o autor aos Hebreus, repreendeu os professores. E Jesus repreendeu os mestres. Como que ele repreendeu? Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Falo de coisas terrestres e não crestes? Como será se eu abrir o céu para te explicar as coisas celestiais? Falou de Nicodemos. Assim, esta cadeira está mais pesada nesta noite do que vocês possam imaginar. Não tem só 60, 70, 80, 85 quilos, 75 quilos. Tem um peso nessa cadeira aí que excede a capacidade desse estofado. É muito peso que está sobre os ombros dos senhores nesta noite, estar aqui. E nós vamos responder por isso diante de Deus. E vamos responder de cabeça erguida, com humildade, com simplicidade, e vamos dizer: Senhor, aqui estão os 2 talentos que o Senhor me entregou. Eu multipliquei para 2, aí está com 4. Porque aqui não tem ninguém enterrando talentos. Amém? Verdade? Amém. Moisés estava tremendo. Quem ouvia Moisés tinha que tremer também. O autor aos Hebreus diz: quanto a nós, chegastes ao monte Sião, não o monte Sinai da lei de Moisés, monte Sião, a cidade do Deus vivo. Deus não estava lá morando no monte Sinai. Lá não é a cidade do Deus vivo. O monte Sião é a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Aquele Sinai não é Jerusalém. Essa daqui é celestial. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. O monte Sião é cidade do Deus vivo, igual o apóstolo Paulo falou para Timóteo: se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo. Aqui é a cidade do Deus vivo. Aqui é a universal assembleia dos santos. Aqui é o lugar onde Deus está. Aqui é onde acontece o juízo de todos nós. Todos nós que estamos aqui já passamos pelo juízo final. Os senhores sabem disso, os senhores sabem disso. Nós não temos nada a ver mais com o juízo final. Já passamos pelo juízo final. Quando? Quando você cantou o hino 15. Quando a espada da lei estava pegando você, você foi lá e se escondeu na cruz de Jesus. Não é isso? Então a cruz de Jesus é o juízo final para todo crente. Passou da morte para a vida, não entra em condenação. O problema dos pecados do Senhor já está todo resolvido. Todos os pecados dos senhores estão todos perdoados, porque já passaram pelo juízo final. Não tem preocupação de ir para o inferno, de perder esse momento aqui. Está resolvido. Se o problema da salvação já está resolvido, o que nós temos que fazer? Produzir os frutos do reino de Deus. É o que nós temos que fazer. Trabalhar despreocupados, produzir boas obras, não para a salvação, porque para a salvação já foi produzido. Mas por quê? Porque nós já estamos salvos. É por causa que nós já estamos salvos. São frutos de salvos. Assim, chegamos ao juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus. Está vendo Jesus aqui no Monte Sião? Ele subindo o monte. Lá no Antigo Testamento não pode tocar no monte, porque ali é o Monte Sinai. Mas no Novo Testamento, se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Eu posso tocar no monte. Eu posso me assentar no monte. Eu posso ouvir a sua voz saindo diretamente da sua boca. Não preciso de Moisés. Eu não preciso desse mediador. Eu posso ouvir Jesus diretamente. O autor dos Hebreus diz: vocês chegaram, vocês estão no Monte Sião, vocês estão na igreja, vocês estão na Jerusalém Celestial. Os espíritos dos justos nessa igreja estão aperfeiçoados. Tem alguma doutrina da perfeição no Sermão do Monte? Tem. 5,48 de Mateus. Tudo que Jesus está dizendo aqui, ele vai arrematar e vai dizer o seguinte: sede, pois, perfeitos. Como que é, Senhor? Seja perfeito. Não, Senhor, eu sou pecador. Espera aí, lê a Bíblia de novo. Eu vou falar. Você está ouvindo direto de Jesus. Seja perfeito. Mas eu sou tão fraquinho, Jesus. Em momento nenhum Jesus fala: faça aí profissão da sua fraqueza. Não tem.
Pelo menos o tempo que eu tenho lido Bíblia, nunca vi Jesus falando, endossando a doutrina dos fracos na fé. Tem? Não tem. Não tem. Tem essa doutrina. Sejam, pois, perfeitos. Mas perfeito como, Senhor? Como o vosso Pai. O modelo da sua perfeição é Deus. Não é muita coisa? Não é muita coisa. Depois que você ouviu o Sermão da Montanha, você está sendo aperfeiçoado. Existe uma doutrina da perfeição que começa com Jesus e passa pela Bíblia inteira. Pela Bíblia inteira. Os santos estão perfeitos diante de Deus. Porque se os senhores não estiverem perfeitos, vocês são cabrito com defeito. Pata quebrada, olho furado, perna ruim. E aí, se você for um cabrito com defeito, o que diz a lei do cabrito com defeito? Não serve para ser oferecido. Não serve para ser oferecido. Então Jesus ele vai lá e fala: vocês são perfeitos. Como que eu sei que é perfeito? Porque o sumo sacerdote examina a oferta. E ele fala: essa pode ir para o altar, essa aqui volta lá para o seu rebanho, essa aqui não pode não. Quem que é o sumo sacerdote da nossa fé? Jesus. Então Jesus ele passa aqui, cabrito por cabrito, ovelha por ovelha, e vê, está perfeito, pode servir. Está perfeito, pode servir. Está perfeito, pode servir. É por isso que ele pode dizer o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão limpos, vocês estão santificados, justificados, nome escrito no livro da vida, chamados para o ministério que é do ensino da palavra de Deus. E o ensino ele começa a ser ensinado aqui, no Monte Sião. Então ele é colocado nesse nível, senhores, irmãs. Ele é colocado neste nível, o Evangelho. E o Sinai? Aqui embaixo. Sinai.